depois da grande vitória sobre o Barcelona em Guayaquil, e o Cruzeiro com este grande resultado, saindo na frente no grupo D, grupo dificílimo, e uma vitória bastante comemorada, mas o discurso de todo mundo. O Cruzeiro precisa seguir com esta campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. São 2 vitórias em 3 jogos, é um momento de reação com o técnico Arthur Jorge, mas o Cruzeiro precisa aí de uma resposta positiva no domingo, diante do Red Bull Bragantino. Então, pé no chão de todo mundo, muito trabalho pela frente, e agora também, em meio a isso tudo, recuperação, descanso, porque o Cruzeiro precisa se recuperar o mais rápido possível na Série A do Brasileirão e deixar a zona de rebaixamento. O time do técnico Arthur Jorge, então, retornou logo no início da madrugada, os jogadores foram liberados, o Cruzeiro chegou ali quase no final da manhã, e a quarta-feira aí é o período para todo mundo ir em casa, ficar com a família, descansar, porque o descanso também faz parte da recuperação. Então, os jogadores do Cruzeiro aí já iniciaram, inclusive, a recuperação depois do jogo, no estádio mesmo Monumental, o estádio do Barcelona, e tem a reapresentação marcada para esta quinta-feira. Gerson e Jonathan Jesus, informação que a gente tem. Eles deixaram o jogo somente por causa de cãibra. Uma cãibra mais forte, claro. O Cruzeiro jogou na quarta, jogou no sábado e jogou ontem aqui no Equador. Então, uma cãibra mais forte no Gerson, uma cãibra mais forte no Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus, que não era titular desde aquele jogo diante da equipe do Betim, quando ele se machucou, inclusive. Mas não será um problema aí para a sequência. É só esse período de recuperação, e domingo estarão à disposição. Aí temos que ver o que vai fazer o técnico Arthur Jorge, que nesta quinta-feira pode receber aí uma boa notícia, porque o Luiz Sinisterra deve treinar com o grupo. Ainda acho que de forma parcial, não totalmente liberado, mas a expectativa é de que talvez aí com 2 semanas treinando com o grupo ele já possa ser relacionado. O Cruzeiro vem trabalhando aí com o atleta já há alguns dias, fazendo treinos com bola, e agora é a principal parte, como ele vai responder a este trabalho com o elenco na Toca da Raposa 2. Segundo Arthur Jorge, Lucas Romero não será problema para o domingo. Vamos ver se ele estará com o grupo, com os jogadores, na reapresentação nesta quinta-feira na Toca da Raposa 2. Sobre ingresso, todo mundo pediu promoção. Cruzeiro atendeu, Cruzeiro fez. O Cruzeiro acho que nem deve começar a venda de ingressos da Libertadores antes desse jogo com o Red Bull Bragantino. R$40 é o preço único para todo sócio. Ainda a venda precisa melhorar muito, hein? O Cruzeiro quer colocar aí um público na casa dos 40 mil pelo menos. Eu acho que depois de pedir a promoção, vindo desse grande resultado na Libertadores, o torcedor do Cruzeiro tem que fazer um esforço para comparecer, para colocar este público. A venda tem que melhorar muito para que chegamos aí em 40 mil torcedores no domingo, diante do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que joga nesta quinta na Venezuela e vai chegar aí com um desgaste maior em relação ao time do Cruzeiro para esse jogo do Brasileirão. E o Arthur Jorge está chegando agora, né? Eu acho que ele precisa de tempo aí para ele ver tudo isso. Se o Neisser não está pronto, não sei o que, para ele ter ali uma chance. Véio. Eu, na minha modesta opinião, acho que ele entrando no lugar do Caio Jorge ali, véio, ele não vai entregar nada diferente aí do que, aliás, ele vai entregar pelo menos algo melhor, que é ter velocidade, né? Ajudar ali a dar combate, a brigar, eu entendo o Chico entrar, mas a execução dele, ela tá muito ruim, né? Em todos os jogos que ele entrou. Véio. Ele entrou contra o Vitória, ele entrou lá em São Paulo e ele entrou agora. Então eu acho que com o tempo o Arthur Jorge vai ver que, não tá funcionando, porque dava chutão pra frente, o zagueiro ganhava dele. Pra tentar fazer o gol ali foi... Nossa, eu não sei até agora o que ele conseguiu fazer, que a bola tava quase debaixo do gol, véio. Quase sim. O Wanderson fez uma linda jogada, inclusive, né? Aí, a gente fala, o Wanderson entrou bem, aí pro cara ter um destaquezinho no jogo, o outro companheiro faz aquilo. Então, não
tô entendendo legal isso e acho que para sequência aí não pode. E se o Arthur Jorge tem necessidade de ter um jogador com essa característica, vão ter que buscar outro aí no meio do ano. O Chico da Costa até agora, o que ele apresentou aí, tá mostrando que não vai ser nada útil pro Cruzeiro. Tá difícil elogiar, tá difícil achar motivo pra gente não criticar o atleta Chico da Costa. E o Baú, que é o especialista, inclusive, no shape dos atletas, né? A gente viu aqui naquele dia contra o Vitória nos bastidores. Não é uma questão do atleta estar necessariamente gordo, mas o Chico da Costa, ele tá com pouca mobilidade, né? Em campo, assim, ele parece estar com uma falta de condicionamento mesmo. E foi uma coisa que a gente, na hora que ele chegou ao Cruzeiro, já veio essa fama do Mirassol, né? De que ele tinha sido até afastado em determinado momento, porque estava trabalhando numa intensidade abaixo do exigido. Então, assim, é um jogador que precisa dar resposta. Pô, o cara já tem mais de 10 jogos pelo Cruzeiro, ainda não marcou nenhum gol. E ele entrou em circunstância do Cruzeiro vencendo, ele entrou em circunstância do Cruzeiro perdendo e ele não conseguiu se fazer útil nas partidas. Iniciou jogos, né? Iniciou. Contra o Tom Benz, por exemplo, ele começa como titular. O jogo que ele fez um gol, assim, ele machucou na jogada do gol, né, contra o Betim, que foi um azar ali também, ele até tirou bem do goleiro, fez o gol, aí teve a lesão muscular e o gol ainda foi invalidado, né, e depois tem a finalização contra o Vasco, né, que ele cabeceia, ela pega no Neiser, é gol do Neiser, né, porque pela cabeçada dele não seria gol. Mas, enfim, o Chico precisa mostrar um pouco mais. E quando a gente critica aqui, eu vi um pessoal mandando aqui, né? Por que o Tite não levou? O cara não assina contrato com o técnico, gente. Ele assina contrato com o clube. Então, assim, o Chico da Costa é jogador do Cruzeiro. Todo mundo quer que o Chico da Costa renda bem. Aquilo que o Matheus Pereira fez na comemoração, de queimando a língua e tudo mais. O que a gente mais quer aqui é o Chico da Costa fazendo gol, comemorando, falando aí, eu sou o artilheiro do amor, eu fiz gol mesmo e tal. Cara, é o que a gente quer de qualquer jogador do Cruzeiro. A questão é que tá se repetindo esses erros assim, e eu não vou dizer que seja necessariamente um erro do Arthur Jorge, mas você acha que essa escolha assim de priorizar o Chico da Costa é uma questão de ser um jogador um pouco mais experiente e talvez até ter menos referência sobre o Neiser, porque o Arthur chegou agora, não teve tanto tempo para treinar os caras. Então, assim, ele acaba carregando muito das experiências passadas e talvez de algum relatório que receba de quem estava no clube, que quando apareceu para falar a gente ficou preocupado, né? A nível de característica, você pensando no jogo, o que eu quero pro jogo com o Cruzeiro vencendo? Eu quero um cara mais físico, um cara que vai tentar reter mais a bola no ataque, que vai receber esses lançamentos, e naturalmente a escolha para essa posição é o Chico da Costa. Então, óbvio, não tá dando certo, não tá conseguindo fazer essa função, recebeu muitos passes, não conseguiu reter praticamente nenhum. Então, a escolha para mim ontem seria natural dele. Agora, para outros contextos, como o Samuel falou que ele entrou contra o Vitória e entrou contra o São Paulo, aí poderia ser avaliado de uma melhor forma se vai precisar realmente dessas características, se não, vamos colocar o Neiser, porque ele entrega mais em campo do que o Chico, ainda mais, é óbvio que a finalização vai ficar muito marcada, mas num geral, o Chico não conseguiu vencer nenhum duelo que foi proposto a ele, que era o principal ponto. O gol é fundamental, mas o principal ponto ali é gastar tempo, conseguir um lateral, conseguir sofrer uma falta, conseguir receber um lançamento e escorar para alguém que tá chegando. Então, e ele não conseguiu fazer nada disso. E para os próximos jogos... Ganhar duelos aéreos. Ganhar duelos aéreos, exatamente. Assim, o Matheus Cunha é um cara que é muito criticado, mas comparado com o Cássio, o passe dele é muito melhor. O lançamento dele é muito melhor. Teve vários lançamentos dele que foi exatamente onde o Chico da Costa estava e ele não conseguiu vencer nenhum. Então, buscar um lateral, sofreu uma falta, enfim, não conseguiu vencer nenhum desses duelos, que era fundamental para o Cruzeiro. Se ele errasse o gol e vencesse esses duelos, óbvio, o gol vai marcar, com certeza. Mas ele teria mostrado que ele tem utilidade. Uhum. Ele não conseguiu mostrar isso no jogo. Isso. E me incomoda, porque assim, até eu entendo essa questão dele conseguir reter a bola e tal, mas pro jogo de ontem, a gente falou muito da dificuldade da equipe do Barcelona de defender a profundidade. O gol do Matheus Pereira sai assim, né, com ele atacando ali entre os jogadores de defesa. Acho que cabia o Neiser Villarreal.
cabia aí um jogo esticado, não pelo alto, mas um jogo esticado para ele poder ganhar a defesa na velocidade, em alguns momentos para pressionar, tentar roubar uma bola ali, ou pelo menos fazer uma falta e atrasar um pouquinho a construção do adversário. O ponto que, tirando o gol, né, porque não tem como um ponto ter incomodado mais alguém do que um gol perdido debaixo da trave, mas assim, tirando o gol, o ponto que mais me incomodou do Chico foi a rotação diferente dos atletas ali, né? Dos companheiros de time. Todo mundo competindo. Eu citei jogadores que já estavam desgastados, como o Christian, Lucas Silva, próprio Matheus Pereira. E ele, sabe, aéreo a situação. Cara, não dá. Sentir o jogo, né? Você tem que entrar e competir no mesmo nível da galera. Até porque você tá descansado. Num dado momento aí na reta final, ele tinha que entregar mais sem a bola do que os caras que já estavam ali desde o minuto 1. Isso é fato. O jogador tem que mostrar mais. O Matheus Osório até falou, não tem ninguém na base com essas características do Chico. Cara, até tem jogador com característica ali de centroavante. O Danilo Navarro é quem tem jogado atualmente. Tem o Juan Índio como opção também. A questão é que não são jogadores que você imagina que vão entrar nesse contexto, né? A gente tá falando de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, então é um nível de exigência muito alto pra você botar um menino que é uma aposta. Não é que o Cruzeiro tem um centroavante fazendo 50 gols, né? São atacantes que também são oscilantes dentro do contexto do Sub-20. E teria o Ryan Lelis, que já é outra característica, né? Mais até um ponta que às vezes joga no comando de ataque. Eu vi o Matheus Pereira jogar muito bem contra o Flamengo, os 2 jogos do ano passado, contra o Palmeiras, os 2 jogos do ano passado. A partida dele lá na Neoquímica Arena contra o Corinthians na Copa do Brasil é uma partida gigantesca também. Então a gente pode ir procurando, assim, contra o Fluminense o ano passado no Maracanã, o Fluminense recém-retornado do Mundial de Clubes, partida gigantesca dele, do Caio, partida contra o Botafogo o ano passado lá no Newton Santos, partida muito boa também. Então a gente consegue, é só ir adiante. Respeito quem tem essa lupa, né? Aí depende do que você espera do Matheus Pereira. E até vi, né, muita gente falando hoje, né, o Matheus Pereira calando os críticos. Gente, o Matheus Pereira, o jogo, você pegar 90 minutos, o jogo dele não foi bom. Todo o jogo dele. Ele, pra mim, ele cresce depois de fazer o gol. E eu falei, vou repetir as mesmas palavras que eu falei ontem. Ele foi o herói da partida, inclusive ganhou o prêmio da Conmebol, Hero of the Match. Hero of the Match. Ele decidiu, porque o gol é dele, mas ele não fez um jogo grande como ele já fez outros jogos, não fez. O primeiro tempo, ele se perdeu em várias decisões, ele não correu, claro que correu. Aí alguém falou assim, olha o mapa de calor. Gente, o mapa de calor do Matheus Pereira não muda. Ele corre o tempo inteiro da mesma forma, jogando bem ou jogando mal. Só que vai ter dias que ele não vai conseguir executar tecnicamente o que ele é capaz de executar. E ontem foi esse dia. Só que depois que ele faz o gol, ele passa a assumir um outro papel. E eu acho que ele foi extremamente inteligente a partir do momento que o Cruzeiro está na frente, ganhando por 1-0. Ele começa a reter mais essa bola. E aí ele para de errar os passes que ele não estava conseguindo executar e começa a quebrar o ritmo do Barcelona de Guayaquil. Faz para mim o que um camisa 10, principalmente num jogo de Libertadores, com o tamanho da pressão, com o tamanho do que era o significado da vitória para o Cruzeiro, precisa fazer. Esconde a bola, faz ela gastar-se no tempo no seu pé. Opa, posiciona de um jeito que o marcador ele tá afoito jogando em casa e na desvantagem. Posiciona, dá o corpo para ele. E aí ele é muito inteligente, fora a quantidade de bolas que ele espana ali, chuta pro mato mesmo. Então ele cresceu demais. Mas ele não fez o jogo que eu espero que ele faça. Eu não tô falando do Matheus Pereira hipotético, igual talvez seja a perspectiva de muitos. De achar que o Matheus vai decidir jogo sim, jogo também. Ele errou passes que geralmente ele não erra no primeiro tempo. E depois do gol ele cresce, então a partida dele para mim, até o momento do gol, era uma partida ruim, muito ruim. Depois do gol ele cresce, vem para o jogo, parece estar ligado e passa a esconder a bola um pouco mais nos seus pés, mas ele pode mais, e ele pode mais porque ele é mais do que o jogo de ontem. Vai falar assim, o cara decidiu
Então, aí vocês têm ideia de como que eu vejo o Matheus Pereira. De que nível que eu acho que o Matheus Pereira pode ser. Ele fez o gol, decidiu, foi o herói da partida. Mesmo assim, ele não jogou, ele não vai jogar tudo que pode. Mas ontem ele não jogou 60% do que ele pode. Os passes que ele errou. Teve bolas que o Caio Jorge se deslocou bem. A gente já viu o Matheus Pereira, o entendimento que ele tem com o Caio Jorge. Esses jogos mesmo aqui que eu citei. Então, não vejo problema, Léo, em você falar que o jogador, mesmo decidindo, mesmo sendo o herói da partida, não fez o melhor jogo dele. Se para alguns o que importa é o Matheus Pereira ter decidido e feito o gol somente, tá ótimo. Se você acha que o Matheus Pereira foi o craque nuve do jogo por conta de ter decidido, e curioso, ninguém na nossa equipe votou no Matheus Pereira, mesmo ele ter, porque, e aí é de cada um, pegando o contexto do jogo como um todo, eu acho que o Christian e o Kaique não foram os heróis do jogo, mas nos 90 jogaram muito mais que o Matheus Pereira, gente. Então e não tem certo ou errado, tem gente que fala, vocês são os comentaristas da verdade. Não, a gente só tem, às vezes a gente vai pensar igual, você que está nos assistindo e nós que estamos aqui, e às vezes a gente vai discordar. Eu acho que o embate e o debate é sempre bom para ouvirmos perspectivas de todos os lados. Então, Matheus Pereira pode mais, Léo, mas ainda até brinquei com o Samuel. Toda vez que ele não jogar o que ele pode, quiser guardar um golzinho mesmo assim, tá excepcional, sempre vai ajudar muito o Cruzeiro.